Fica todo da minha lado mais fotogênica, a câmera fechada. Acho que a Flávia entrou. A Flávia já viu. Eu também estou fechada. A Carol não está conectada, então, mas não aparece para mim aqui ainda. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É com muita satisfação, né, e alegria que a Secretaria, então, lança hoje os planos de trabalho online para o segundo semestre. Os planos de trabalho online, eles representam uma inovação no cenário da rede municipal de ensino de Caxias do Sul, correspondendo a uma solicitação dos professores há muito tempo, e eles têm a finalidade de minimizar o tempo dispensado na burocracia pedagógica, na burocracia dos papéis, aproveitando assim para investir esse tempo no planejamento das aulas, na elaboração de atividades e em diferentes propostas de aprendizagem. A organização desses documentos está alinhada aos pressupostos fundantes da Base Nacional e Nacional Comum Curricular, agregados ao documento orientador curricular de Caxias do Sul e ao referencial curricular essencial, considerando, então, as etapas da educação infantil, ensino fundamental, neste primeiro momento, né? Então, já estamos utilizando para a educação infantil, para os anos iniciais, e hoje, né, todos os professores dos anos finais poderão também estar utilizando esse recurso educacional. A intenção da Secretaria Municipal da Educação é de, nos próximos dias, trabalhar em cima da educação de jovens e adultos, da turma de aceleração e também destacar as habilidades essenciais. Provavelmente nem todo o recurso vai estar 100% funcional, poderemos encontrar alguns desafios, alguns percalços, mas nós vamos estar corrigindo na sequência. É importante destacar que este recurso educacional ele foi construído por professores, por colegas e também por um técnico de informática da Secretaria Municipal da Educação, o Ricardo, que em seguida vai estar auxiliando e orientando em como utilizar a ferramenta. Nos planos de trabalho estão presentes todos os tópicos que preconizam os documentos vigentes, os quais poderão ser selecionados pelo professor de acordo com o seu planejamento. Além disso, poderão ser descritos critérios de avaliação e detalhamento do plano de sala de aula. Desse modo, estarão acoplados, né, juntos, acoplados, em um só documento, os planos de trabalho e os planos de sala de aula, o que possibilita uma integração de registros, bem como a visualização do planejamento em diferentes dimensões, da dimensão macro à dimensão micro. Essa forma de organizar a documentação pedagógica, nós entendemos que qualifica o planejamento, qualifica a gestão da sala de aula e a articulação também do coordenador pedagógico junto aos professores. Então, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, assistindo este momento, e nós vamos, em seguida, passar a palavra para a nossa diretora pedagógica, que também vai estar fazendo uma fala especial, né, para esse segundo semestre, e que da importância de utilizar este recurso para a realização dos planos de trabalhos online. Carla, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada.
Agradeço a secretária, agradeço toda a equipe da Secretaria de Educação, que não mediu esforços para nós conseguirmos alavancar no segundo semestre com os planos de trabalho online. Lembrando, né, que desde o primeiro momento, uma solicitação dos coordenadores, dos professores, em nós conseguirmos avançar nessas questões de documentação pedagógica, que muito facilitam e auxiliam no controle, no manejo do tempo na sala de aula, para assim a gente potencializar o planejamento da sala de aula com mais tempo e mais rigor. Os planos de trabalho online, eles foram criados e pensados sempre nas habilidades colocadas nos documentos curriculares, tanto nas essenciais também, quanto na base, no documento orientador de Caxias, porque a gente entende, né, nessa questão de que é necessário, é importante nós olharmos para o currículo, principalmente nesse contexto de pandemia, e elencarmos aquilo que precisa ser realmente trabalhado nos planos de sala de aula. E nessa intenção, agora, de nós evoluirmos para os anos finais, sabemos o quanto é importante termos à disposição habilidades aí prontamente elencadas, que com um clique possa ser dimensionado no plano. Só usando de exemplo, né, no 6º ano de língua portuguesa, temos mais de 160 habilidades, as quais, se fosse copiadas, coladas, recortada, ia ser muito trabalhoso para todos. Então, a tecnologia a favor e serviço dos processos de ensino-aprendizagens. Estamos muito contentes com esse momento, dos anos finais, também tendo toda essa organização pronta, porque agora nós damos a largada para a preparação do segundo semestre. Então, os planos de trabalho já estão disponíveis e poderão ser organizados, né, na questão agora online. Claro que nós tivemos já vários coordenadores que nos pediram, de professores que ainda desejam fazer manualmente, tudo bem, respeitamos o tempo de cada um e o contato com a tecnologia, mas ele está já a serviço e pronto. Então, foi feito, assim, uma corrida no tempo para nós termos a tempo de ser organizado o planejamento antes da ação do segundo semestre. Estamos agora também num processo de trabalho também para a EJA, para todas as turmas, de aceleração e outras, como a secretária falou, mas tudo no seu tempo. Embora também a EJA pode circular um pouquinho nesses planos, conhecendo, se aperfeiçoando. Então, agora, a nossa mais importante ação, o Ricardo vai nos mostrar como operacionalizar, como fazer para transformarmos esse documento online no material pedagógico que vai ser utilizado. Muito obrigada, agradeço. Obrigada, Carla. Agora eu gostaria de chamar o Ricardo, que é o nosso colega da secretaria. A função dele é de técnico de informática e ele nos auxilia direto em muitas ações que a Secretaria da Educação realiza. Já de antemão, agradecer a todo o trabalho que ele vem realizando, aceitando esse desafio desde o mês lá de janeiro, quando entramos e chamamos para que ele nos auxiliasse a materializar a ferramenta de forma efetiva. Nós sabemos que temos ainda um bom caminho a perseguir para ficar 100% na funcionalidade desse recurso educacional, mas que aos poucos, né, nós estamos entregando o que a gente, né, planejou, o que a gente tinha como meta para o ano de 2020. Ricardo, seja bem-vindo. Ele apresenta, por favor, não sei se tu quer colocar algumas palavras, mas é um prazer estar trabalhando contigo, aprendemos muito contigo e obrigada. Obrigada por nos auxiliar os professores da rede municipal de Caxias do Sul e aceitar este desafio. Em muitos momentos ele não conseguia compreender o que nós queríamos dizer, e aí era necessário fazer alguns desenhos, e ele foi captando a ideia, né, e conseguiu
trazer isso utilizando, enfim, várias ferramentas nesse recurso que vamos apresentar hoje para os professores dos anos finais. Obrigada, Ricardo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado, secretária. A questão do envolvimento, confesso que foi um desafio. Em vários momentos me perguntava, estamos no caminho certo, não estamos no caminho certo, e devido à correria e o adicional da correria ocasionado pela pandemia em si, a gente não conseguia chegar. Como a secretária falou, algumas coisas foi meio que desenhado, porque a visão do técnico que está trabalhando é uma coisa, mas ele não tem o conhecimento que nem o professor que está lá na ponta, que nem o coordenador tem para entender. Nesse período de praticamente 6, 8 meses que a gente está trabalhando em cima, deu para aprender bastante coisa relacionada à base, aos recursos, como é que funciona um plano de trabalho, e também já vamos deixar claro, à medida que a gente vai apresentando aqui, que vão ter coisas que já nesse momento a gente já identificou que tem que ser feito ajustes, como a secretária falou, porque como a gente estava numa correria para liberar de forma que facilitasse o trabalho dos profs para o segundo semestre, a gente só conseguiu identificar algumas coisas no momento agora, nessas últimas semanas de validação, e que para não atrasar mais, a gente foi dando um jeitinho para liberar os acessos. Bom, até o momento nós estamos com em torno de 2.300 professores da rede com acesso liberado. Temos algumas escolas que ainda não informaram o cadastro dos seus professores. A gente pediria, por favor, que essas escolas colocassem essas informações para a gente liberar os demais acessos aos professores da rede, e assim todo mundo poder começar a usufruir os recursos do plano de trabalho online. Uma questão até já para tranquilizar vocês, que vocês vão enfrentar alguns probleminhas na parte técnica, poderão ocorrer em determinados horários, conforme a quantidade de professores da rede estiverem acessando simultaneamente a ferramenta do plano, algumas lentidões, alguns travamentos, por causa que até a gente conseguir afinar todas as configurações, ver necessidade de link, de largura de banda, sem ter os 4.000 professores em cima trabalhando, a gente não tem como mensurar isso aí para fazer depois as correções e otimizações necessárias para melhorar os acessos. Bom, para começar, a nível de plano, então, a tela inicial dos planos são do portal planejaedu.caxias.rs.gov.br, onde vocês, ao entrarem, vão ter o acesso aos planos de trabalho. Aí você vai poder optar educação infantil, anos iniciais e anos finais. No caso que o foco de hoje, nós vamos estar trabalhando em cima de anos finais. No momento que eu clicar em anos finais, se eu não tiver logado com o meu usuário e senha, eu vou ser solicitado para informar o usuário e senha para mim ter o acesso à ferramenta, ou se não, se eu já estiver logado, eu vou cair na tela dos planos de trabalho. Antes de nós nos detalharmos a nível de plano de trabalho, a respeito de usuário e senha, todos os professores que tiveram o cadastro informado pela sua escola, eles receberão um e-mail que o professor colocou como sendo o seu e-mail pessoal, uma mensagem com o link para o acesso, o nome de usuário, que é o endereço de e-mail informado, e uma senha inicial gerada automaticamente pelo sistema, que a partir do primeiro acesso, essa senha deverá ser alterada por vocês. Fora isso, o que pode acontecer? Não recebi o meu e-mail. A gente sugere que você dê uma olhadinha conforme o seu provedor de mensagens na situação se não caiu classificada como spam, como lixo eletrônico, porque essa mensagem é disparada automaticamente de um e-mail da prefeitura chamado nãoresponda@caxias.rs.gov.br, e que a gente não tem acesso a esta conta de mensagem para saber se eventualmente alguém não recebeu o e-mail, que o e-mail retornou, ou por caixa postal cheia, como ocorre frequentemente, ou porque o endereço de e-mail informado houve um erro de digitação e a gente não conseguiu validar. Então é importante, assim, no momento que vocês não receberam os e-mails recentemente, vocês podem contatar a escola, podem contatar aqui a secretaria, falar diretamente comigo, com a Luciane do setor de eventos do ramal 245,
comigo no ramal 250 da secretaria, ou pelo e-mail ricardo@caxias.rs.gov.br, ou pelo e-mail smedieventos@caxias.rs.gov.br, que a partir que nós recebemos esses relatos de vocês, a gente prontamente vai tentar identificar o que aconteceu, porque porventura vocês não tenham recebido o seu e-mail ou tenham alguma dificuldade no acesso. Com relação aos usuários, seria isso. Então, vamos pegar aqui a questão dos planos. Como foi falado na live, quando foi feito o lançamento dos anos iniciais, a gente procurou fazer da maneira mais simples possível o preenchimento dos planos de trabalho por parte de vocês. Que até eu comentei na primeira live que, desde o início, o que chamou atenção na hora do desenvolvimento, que a secretária fazia a relação assim: eu quero ver as bolinhas com os planos e, quando eu clicar na bolinha, seleciona somente aquela habilidade ou aquelas opções que eu gostaria de trabalhar como dentro do recurso do plano de trabalho. Então, foi o que a gente tentou, ao máximo, facilitar para o pessoal. Eu vou entrar aqui numa das mais simples aqui, que seria, por exemplo, ciências da natureza. 6º ano, como se eu fosse um professor. Uma outra situação que também a gente procurou facilitar a vida para o professor, e já teve alguns professores que entraram em contato comigo. Eu tenho 2 matrículas, como é que vai funcionar? Eu dou aula em 2 outras escolas, eu faço CAGE numa outra escola. Bom, o que a gente priorizou para facilitar ao máximo e não burocratizar muito os acessos? O usuário do professor, no momento que for liberado o acesso, o professor vai ter acesso a todos os planos de trabalho, de todos os níveis de ensino, de todas as disciplinas, independente se o professor atue ou não neste segmento específico. O porquê disso? A gente sabe que, entre as muitas maneiras, se eu tiver 2 matrículas, por que eu vou ter que ter 2 usuários, um para cada matrícula? Então, o que a gente fez? No caso das 2 matrículas, no momento que você está preenchendo um plano de trabalho online, você vai ser solicitado informar a matrícula correspondente àquele plano. Você vai que selecionar referente qual escola que você está atuando no momento e qual turma está preenchendo aquele plano. Então, fica uma forma de facilitar e desburocratizar um pouco o acesso do professor num eventual momento que ele venha a se relotar para uma outra escola, venha atender uma demanda em horário ampliado numa escola para suprir a necessidade de um outro colega que teve que ter afastamento. Então, nesse sentido de acesso, o seu usuário vai ter acesso a tudo, não vai ter, só vou acessar, se eu sou professor de matemática, o que corresponde à matemática anos finais, se eu for anos finais. Não, você vai ter acesso a plano de educação infantil, de anos iniciais, de anos finais, vai ter acesso ao plano da língua portuguesa, da língua inglesa, da geografia, da sua própria disciplina que for matemática, e assim consecutivamente. Claro, tem mais perguntas, eu não sei se tu quer responder alguma. Eu acho que a gente pode responder depois e ver algumas coisas, por causa que, enquanto eu demonstro a parte do plano, eu não visualizo as perguntas. Depois a gente pode fazer. Eu vou mostrar o preenchimento básico de um plano, como se fosse ciência da natureza, e aí, depois que eu preencher, se alguém já tiver o seu acesso disponível e quiser acessar consecutivamente e colocar perguntas, a gente pode ir se atendo e respondendo nessas perguntas. Então, assim, no primeiro momento, independente do plano que vocês forem preencher, ele vai trazer a tela com algumas competências básicas gerais da educação básica, de acordo com o que exige a base curricular comum. É simplesmente uma mensagem, você vai ler a mensagem e vai no próximo. Dentro disso, aqui começa efetivamente o preenchimento do plano. Eu vou ter meu ano de atuação, que ele já vai trazer preenchido de acordo com o ano que eu estou preenchendo o plano, a seleção da escola que eu estou preenchendo esse plano. Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui que eu estou lotado, vamos pegar, por exemplo, São Vicente de Paulo. Estou lotado na São Vicente. Qual é o ano que nós estamos trabalhando neste momento? Vou dizer aqui, estou preenchendo o plano para o ano de 2020, do 3º trimestre. Até aqui, tranquilo. Uma informação relevante para nós termos aqui, eu vou dizer que, referente a qual turma eu estou preenchendo o plano, vou dizer que eu estou preenchendo para a turma 63. Nesta turma, eu tenho
20 estudantes do sexo feminino, 10 do masculino, e desse universo dos 20 femininos e dos 10 masculinos, eu tenho 3 estudantes que são de atendimento especial, que são da educação especial, que também eu vou informar na minha turma. O nome do meu coordenador, vou colocar, por exemplo, aqui a Carla. O professor, ele já vai trazer o nome de acordo com o usuário de vocês. E aqui aquela situação que eu falei para vocês para flexibilizar o professor que tem mais que uma matrícula. Referente qual matrícula, em qual escola. Peraí. Tá, peraí. Só um minutinho, o pessoal me falou que a tela não está aparecendo aqui. Deixa eu só trocar aqui. Enquanto que o Ricardo, então, vai operacionalizando, nós falamos que as perguntas que vocês estão nos fazendo, depois nós podemos respondê-las. Nós não conseguimos, no momento, responder diretamente aqui, mas nós iremos providenciar até num ofício, documento, como proceder na documentação. Só dizendo que quem está pedindo o contato do Ricardo é o ramal 250, secretaria. Pessoal, apareceu a tela agora para vocês? Ainda não. Deixa eu tentar de novo aqui, então. Agora apareceu? Tem algum probleminha aqui. Não, só um minutinho aqui, eu vou ver. Ele está só um pouquinho lento, o computador já vai abrir. Deixa eu atualizar. Enquanto isso, pessoal, vocês vão ver, claro, que está trimestral, porque quando nós iniciamos o processo de elaboração, que eu vi que é uma das perguntas que tem aí, né, nós não tínhamos a ideia de transformar o ano em trimestre. Então, isso nós vamos ter que também nos adequar depois, ou transformar o número que está em cima em uma exposição para o semestre. Mas o importante e maior, o princípio de tudo, é que esses planos vão além da pandemia. Então, nós temos, claro, que manter ele como trimestre nesse momento, e faremos uma adequação para esse ano, uma observação, uma questão em semestre, que é excepcionalidade, tá? Mas nós não poderemos transformar esse plano para semestral, em virtude que ele é para além sempre. Apareceu a tela agora? Ricardo, tá, então aqui eu vou voltar do início, aqui o ano de atuação, a escola, o ano, o trimestre, as informações da turma, do coordenador, e aqui então onde eu tinha parado, quando a questão da matrícula. Aqui vocês vão informar a matrícula correspondente, o professor que tem uma única matrícula, somente a sua matrícula, o professor que tem 2 matrículas, a matrícula correspondente ao que ele está montando o plano, em qual escola ele está trabalhando com aquela matrícula, e vai avançar aqui. Aqui começa a questão dentro de ciências da natureza. Vocês vão ver que a primeira tela praticamente são 4 informações. As unidades temáticas correspondentes ao currículo de ciências da natureza e a descrição em si do meu plano, procedimentos, recursos metodológicos, os critérios, indicadores de avaliação e as flexibilizações correspondentes aos estudantes da educação especial. Aqui eu começo a preencher. Então, em vez de eu ter como no plano, ou se a gente for usar como referência a base referencial do DocCX, todas aquelas atribuições por todos os anos, a gente trabalhou de uma maneira que eu vou trabalhar matéria e energia, ele só vai me abrir os objetos de conhecimento referente a matéria e energia. Eu vou clicar, por exemplo, vou trabalhar matéria, energia, vida e evolução, conforme eu for marcando, ele vai aparecendo somente os objetos de conhecimento
correspondentes àquela seleção da unidade temática que eu fiz, bem como quando eu selecionar as habilidades dentro do que eu selecionei no grupo anterior. E aqui eu vou marcar o que eu quero trabalhar, sendo obrigatório trabalhar pelo menos com uma habilidade, e posso trabalhar, se quiser, com todas. Então, aqui, como vocês podem ver, o processo está bem, bem simples. É só marcar. No final, aqui, eu vou marcar os procedimentos, os recursos tecnológicos que eu vou utilizar para trabalhar essas habilidades que eu marquei anteriormente. Aí eu vou colocar aqui alguma coisa que eu quero trabalhar. Os critérios de indicadores de avaliação. E, no caso, se eu tiver estudantes de atendimento especial na minha turma, qual vai ser a flexibilização em cima desses estudantes que eu vou aplicar em cima do que eu selecionei. Temas contemporâneos que eu venha a trabalhar junto, além das habilidades normais. Então, eu tenho os principais: educação ambiental, financeira, para o trabalho, para o trânsito, outros que daí eu especifico a descrição. Vamos supor assim, eu vou trabalhar aqui com educação com saúde dentro de ciência da natureza. Mesmo critério. O próximo. Ele está um pouquinho lentinho aqui. Deixa eu ver se fica um pouco mais rápido, ocultando a câmera. Em seguida, ele vai solicitar se eu vou trabalhar com algum desenvolvimento de projeto pessoal ou não. Se eu disser que não, está finalizado o preenchimento do plano. Se eu disser que sim, ele vai me pedir qual que é o tema do projeto que eu vou trabalhar. O objetivo geral, as habilidades que eu vou trabalhar, componentes curriculares e os professores envolvidos, ou somente eu, ou os demais que vão estar envolvidos no desenvolvimento desse projeto. Vou para o próximo, vai haver a finalização deste plano. Suas respostas foram salvas. O que quer dizer isso? O plano de trabalho de vocês está inserido com sucesso no banco de dados dos recursos do plano. Aí, eu quero o relatório para entregar para o meu coordenador. Eu vou vir aqui em imprimir suas respostas. Ele vai abrir o relatório, vai gerar um PDF com o relatório, que esse PDF é meu plano de trabalho. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, como é que ficou esse PDF. Só um segundinho, trocar a tela aqui. Apareceu aí, gente, o... Ainda não. Ainda não? Ele está com um pouquinho de atraso para liberar. Mas também isso dá para editar, tá? Depois eu vou ter que dizer que não. Vamos dizer que não. Não. Tá, apareceu agora, então. Tá ok, deixa eu ir lá para a tela. Então, assim, aqui vai ser um resultado do PDF de vocês. Todo mundo está conseguindo visualizar? Com as informações que foram preenchidas. Então, o ano de atuação, a escola, o ano correspondente ao plano, o período, as informações da turma, o coordenador, o professor, a matrícula.
E aqui, como eu estou trabalhando com ciências da natureza, ele vai me listar o quê? As unidades temáticas que eu estou trabalhando, dentro da cada unidade temática, os objetos de conhecimento que eu vou trabalhar dentro dessa unidade temática, e dentro do objeto de conhecimento, quais são as habilidades que eu estou trabalhando de acordo com o objeto de conhecimento dentro da unidade temática. E os procedimentos, critérios, flexibilização, um código único de identificação para garantir que esse plano que vocês montaram não foi alterado, é como se fosse uma autenticação, esse registro ID. Vou imprimir esse plano e vou entregar para o meu coordenador. Basicamente, a nível de plano é isso. Eu não sei agora, de repente, se quer abrir para alguns questionamentos, algumas coisas, Carlos. Ver o que o pessoal está pedindo, não está pedindo. Sim, podemos, Ricardo. Alguns questionamentos de ordem, né, técnica também, pedagógica. Eu vi alguns comentários que pedem se dá para editar depois de pronto ou não. Eles não permitem, né, esse nosso recurso tecnológico, ele não permite editar depois de finalizado. Complementa, por favor, Ricardo, que se quiser. Na realidade, não é que o recurso tecnológico não vai permitir a edição do plano. O que durante todas as reuniões que foram feitas para o desenvolvimento do plano foi definido? Isso é um documento oficial. Então, eu vou preencher esse documento, uma vez preenchido, que ele gerou uma assinatura autenticando esse documento é único. Porque eu não posso dar margem, por exemplo, assim, eu entreguei um documento para minha coordenadora arquivar lá na documentação da escola e dali a pouco eu fui lá, modifiquei alguma coisa e não fiz a reemissão desse documento e vai dar uma divergência e poder gerar alguma discussão nesse sentido. Então, assim, edição não é possível. O que a gente trabalhou nesta primeira versão dos recursos? Concluir o seu plano de trabalho, eu quero fazer modificar alguma coisa, eu preencho um novo plano de trabalho. Aí o que eu posso fazer para não ter que digitar toda a parte dos procedimentos, dos critérios de avaliação? Eu salvo esse meu PDF no momento que eu finalizei meu plano, entro lá, modifico as habilidades, faço as devidas alterações que eu quero fazer num novo preenchimento de plano de trabalho e posso copiar os textos do PDF para os campos de texto dos recursos do plano de trabalho online. Dessa maneira, o que vai acontecer? Eu vou gerar um novo plano com uma nova assinatura eletrônica de autenticação para garantir, no momento que houver alguma solicitação que bata o que está gravado no banco de dados com o que eu entreguei, que realmente o documento é aquele, que está emitido em papel ou arquivado em meio digital, corresponda ao plano de trabalho online. Essa, num primeiro momento, é o que você pode fazer. Eu estou vendo até aqui assim, posso fazer quantas vezes quiser? Sim, vocês estão liberados, não tem limite de preenchimento de plano. Você pode fazer simular, fazer outro. Quantos planos você quiser, ele vai gerar um plano lá, um arquivo com o PDF autenticado e que vai permitir você ter vários planos e depois, inclusive, adequar em cima de qual eu vou colocar. Mais alguma questão, Carla? Você pode salvar, manda por e-mail. Não salva, ele não salva e manda por e-mail. O que ele faz? Você salva o PDF emitido no seu desktop e aí sim você pode, uma vez com o arquivo salvo, mandar por e-mail, compartilhar via Google Drive, via Dropbox, o meio que você achar necessário. Mas emissão direta por e-mail de dentro da aplicação não foi implementada nesse momento. Pode ser a vir considerado em versões futuras, à medida que agora, que com a colaboração de vocês vão começar a preencher e apontar sugestões, necessidades, algum eventual errinho de programação, alguma coisa nesse sentido, a gente vai avaliar e vai se reunir e definir como é que vamos tratar todas essas questões. Mais alguma situação, Carlos? Eu acho importante nós frisarmos, ressaltarmos que esse é o primeiro momento, é o primeiro passo. O que nós temos que valorizar disso é que foi dada a largada para isso. O movimento inicial começou para nós evoluirmos na burocracia pedagógica. Então, com os recursos, com as ferramentas que temos, mas boa vontade nunca faltou para nós fazermos o que podíamos nesse momento de inovar nessa questão
do qual sabemos o quanto é importante, mas, ao mesmo tempo, como que pode ser evoluída nisso aí, que é a do planejamento e da documentação. Então, isso é importante nós dizemos que não pararemos por aqui. Esse não é o final, é o primeiro momento. Nós vamos sempre buscar atualizações, tentar fazer o melhor para, com base no fazer que vocês vão ter agora na experimentação, e aí que nós vamos também buscar subsídios para qualificar. Mas o que nós não podemos deixar de dizer é que foi dada abertura para isso e foi lançado. Então, já por esse momento, nos realizamos de conseguir cumprir aquilo no qual nos comprometemos no início. Isso é importante. Obrigada. Fazer uma complementação aqui, que eu vi algumas mensagens questionando que se a assinatura digital é do professor. Não, não é a assinatura digital do professor, até porque a gente não trabalhou com o conceito de assinatura digital, porque se nós formos trabalhar com assinatura digital do professor, isso geraria um custo, porque o professor teria que adquirir um certificado digital, fazer a sua assinatura, fazer a sua vinculação. Esse registro aí, essa assinatura digital, é um código de identificação única gerado no momento da finalização do preenchimento do plano, antes da geração do PDF em si para vocês imprimir, que o banco de dados gera. Que esse código existe uma fórmula que é utilizado por diversas ferramentas, diversos softwares, que a gente chama essa geração de identificador universal único. É um registro, é um código aleatório que ele gera para garantir que esse documento seja único, que não exija uma replicação. Um outro detalhe aqui que eu vi que o pessoal achou interessante, que uma escola me contatou. Na minha escola, a gente faz um plano de trabalho único para o 5º ano. Tem como fazer? Aí volto a dizer, no momento do desenvolvimento da ferramenta, o que foi definido? O plano de trabalho é um documento único de propriedade do professor. Então, o que a gente pode fazer se a escola reúne todos os professores de 5º ano para fazer um plano único? A gente sugere, nesse primeiro momento, a escola faça a reunião, preencha um plano de trabalho lá com o usuário da escola, que no lugar do professor vai aparecer o nome da escola, salve esse documento e depois compartilhe esse documento para todos os professores envolvidos, que ele tenha a base para preencher seu plano individualizado diretamente na escola. Outra situação que eu vi que entrou aqui, o pessoal, por que não dá para a gente usar o digital ao invés do papel? Podemos sim usar o digital. Justamente por isso que foi criado esse campo do registro ID, que é o identificador único para garantir a autenticidade do plano preenchido com o que está no banco de dados dos recursos da ferramenta do plano de trabalho online. É tudo uma questão de se discutir com a escola. Se a escola quer ter seu acervo digital, que nem muita gente diz, ser ecologicamente correto e eliminando a utilização de papel, a gente pode, é só uma questão de comentar. A pessoa preencheu o seu plano, encaminhou seu documento, a escola vai ter uma pastinha lá que vai conseguir arquivar os planos de acordo com o professor e manter seu histórico sem necessidade de impressão de papel e arquivamento de papel na escola. Tudo é possível dentro dos recursos tecnológicos disponíveis atualmente. A escola pode ter lá um Google Drive para armazenar esses planos, para ter sua segurança de não ficar numa máquina específica, sem cópia de segurança, que num eventual problema no equipamento venha a perder, pode. Aí é tudo uma questão de regramento entre a escola e os professores. Mais algum questionamento, gente? Acho que dá para você encerrar. Só vou dizer que vamos continuar avaliando se quiser falar que nós vamos atualizar sempre. Está aparecendo? Está começando a acessar. Então, pessoal, esta é a ferramenta, este é o nosso recurso educacional, que acreditamos que vai qualificar muito o trabalho, a gestão do professor, a gestão do coordenador pedagógico. Agradecer a todos os colegas
que estão nos acompanhando, que vocês aproveitem muito, também nos auxiliem se caso vocês perceberem que não está adequado alguma situação, porque, como eu falei anteriormente, esse recurso não está 100% funcional, mas a gente vem trabalhando em cima para qualificar, para ficar mais efetivo, para todos nós podermos trabalhar. Agradecer também a nossa diretora pedagógica, a todo o setor pedagógico que não mediu esforços para contribuir, para auxiliar, aos professores, aos coordenadores pedagógicos que também trouxeram muitas indicações, elementos, enfim, que nos auxiliou. A gente não tem respostas para tudo, estamos no caminho, tentando acertar, e a gente sabe que em alguns momentos, né, a gente precisa parar, avaliar, né, retomar, refazer. Então, a gente tem feito muito isso, e sempre com uma escuta sensível a todos, para que se possa qualificar lá os espaços da escola e que as aprendizagens se efetivem, né, junto aos nossos estudantes, que é o mais importante. E agradecer ao Ricardo, né, por toda a contribuição, toda a parceria, e que ele ainda vai continuar, né, trabalhando em cima desse recurso educacional, que vai estender, né, para todos os anos, né, para os níveis do ensino fundamental, e em seguida a nossa intenção é de estarmos trabalhando também para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, para a turma de aceleração. Nós estamos indo em etapa, uma coisa de cada vez, né? Então, agradecer a todas as pessoas e que vocês, né, nos auxiliem também com orientações, enfim, sugestões, que tudo é bem-vindo. A nossa ideia aqui de gestão é uma gestão que a gente chama de compartilhada, né? Todas as pessoas devem contribuir para se fazer o melhor. Muito obrigada, gostaria de chamar a Carla para fazer a sua fala final e depois ao Ricardo. Então tá, pessoal, nós ficamos muito felizes com esse momento e nós nos colocamos à disposição para questões que eu vi pontuais de pedagógica, de flexibilização curricular também. Eu friso muito nessa questão, que nós sim buscaremos os ajustes necessários e possíveis para esse momento, mas nós pedimos bem a colaboração de vocês, que nos pontuem. Tenho esse contato, como nós disponibilizamos também com o Ricardo, que é o nosso responsável aqui nesse momento, por nos auxiliar nessa questão de inovação, que entendemos, né, e queremos, na verdade, o objetivo maior é contribuir com os professores que estão na sala de aula, contribuir atualizando, aperfeiçoando e transformando o currículo em algo prazeroso, em algo que permita-nos ter o tempo para preparar aulas mais voltadas aos desejos, às necessidades, às habilidades, e que a nossa intenção sempre foi e é contribuir com quem está na aula, a qual todos também fizemos parte. Muito obrigada, e nos colocamos à disposição para ajudar e auxiliar em todas as formas de atualização possível. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vi aqui, né, enquanto a Carla e a secretária Flávia falavam com vocês alguns questionamentos sobre perguntas, sobre algumas coisas. A gente vai fazer agora, posteriormente à live, um aparado de levantar todos os questionamentos de vocês, fizeram aqui nos chats, e vamos procurar ou divulgar nos comentários do vídeo,
ou de fazer uma divulgação via ofício circular, via portal, para tentar esclarecer ao máximo as dúvidas de todo mundo que colocou questionamentos aqui. Vamos fazer um apanhado, eu vi que até algumas dúvidas são comuns de várias pessoas, vamos tentar trabalhar em cima disso. Também estamos planejando, a nível de pessoal de desenvolvimento, com a secretária, com a Carla e com a Cláudia, que auxiliou bastante nós da UX, montar uma base de conhecimento, um grupo que a gente coloque todos esses questionamentos e a qualquer momento vocês tenham acesso a dúvidas. O que não estiver lá, vocês podem ir contatando aqui por e-mail, por os e-mails já informados do SMED Eventos, meu e-mail, que a gente vai procurar o mais rapidamente possível, procurar dar o devido retorno para vocês. Como já falado antes, a gente sabe que tem algumas necessidades que foram surgindo no decorrer do desenvolvimento, mas que a gente vai levar isto para futuras versões, que no momento inicial algumas coisas não tem como mudar no meio do caminho, depois que a coisa já começou a andar, mas estamos trabalhando, estamos analisando, não vai ficar o desenvolvimento encerrado nesse ponto. A gente vai evoluir, como a secretária falou, para o AEE, que eu vi que teve gente que questionou aqui, para as turmas de aceleração, para o EJA, algumas melhorias no que já está pronto da parte de anos iniciais. Então, a gente está trabalhando em cima. O mais importante para nós nesse momento seria entregar para vocês a ferramenta a tempo de vocês começar a usufruir para fazer seus planos de trabalho para o segundo semestre, sem ter que recorrer à planilha, à copia e cola, ou até mesmo à documentação impressa que vocês têm que folhear, para ficar o mais básico possível para vocês. A princípio, o que eu tinha para colocar para vocês é isso, e mais uma vez fico à disposição de todos vocês para esclarecer dúvidas que forem necessárias. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Como o Ricardo e a Carla falaram, nós vamos estar à disposição, né, e vamos encaminhar as questões que não foram respondidas neste momento. Fica aqui também o e-mail da SMED e também do Ricardo, para que a gente possa também auxiliar, tirando as dúvidas e outras orientações que também vamos encaminhar através então, por meio do ofício circular. Ok? Muito obrigada, uma boa semana a todos. Obrigada.